Olá, você aí, meu amigo, minha amiga do sexto ano. Seja bem-vinda e bem-vindo à primeira aula de língua portuguesa do sexto ano. Eu sou a professora Débora e vou ficar com vocês nessa sequência de aulas dessa semana. Eu espero que você goste, que você aproveite, porque eu adoro a língua portuguesa. Nós vamos precisar para a aula de hoje de uma folha, de um caderno, lápis, borracha, o seu material de uso comum. Eu vou esperar um pouquinho para que você organize o seu material e que você faça o registro no seu caderno da data de hoje e da disciplina que nós vamos trabalhar. Conseguiu se organizar? Deu tempo de registrar? Então eu te convido a vir comigo agora. Na aula de hoje, nós vamos começar a viajar pelo mundo das histórias. Mas eu não vou te dar de mão beijada essa história, não. Para descobrir o tema da nossa aula, eu quero que você faça uma brincadeira comigo. Eu trouxe para você uma imagem de um conto de fadas, uma imagem minimalista, que foi proposta por um figurinista, por um designer americano chamado Christian Jackson. Ele fez uma brincadeira e se propôs a representar os contos de fada minimamente. A partir da imagem, você possa tentar descobrir qual é o conto de fadas, qual é a história infantil que está representada aqui. Eu vou deixar um tempinho para você observar. Então, conseguiu descobrir? O que será que você tem representado nessa imagem? Será que é uma corda? Será que é um laço? Pensa comigo, que história infantil você conhece que teria uma corda, um laço? Poderia ser uma trança? Você lembra de alguma história com alguma personagem que era representada por uma trança muito longa? Cabelos cor de ouro? Tá começando a perceber, né? Nós estamos falando da história da Rapunzel, a princesa que foi aprisionada numa torre por uma bruxa vingativa. Uma história de séculos atrás, escrita e recontada pelos irmãos Grimm. Sim, mas eu ainda tenho outro para você. E esse agora? O que te lembra? Que história infantil te lembra? Eu vou dar mais um tempinho para você tentar imaginar de que história está falando aqui. O que será que você tem representado nesse folder? Um tempo para você pensar.
aí, ficou mais fácil para você ou mais difícil? Bom, o que é que você vê representado aqui? O que poderia ser essa imagem? Essa cor marrom tem uma folhinha, parece um galinho. Você lembra de alguma história infantil que fala de um personagem feito de madeira? Um galinho? De que história você acha que eu tô falando? Se você falou o Pinóquio, você acertou. Nós estamos falando da história do Pinóquio, um menino que foi feito de madeira e tinha o sonho de se tornar gente de verdade. Só que para isso, ele não podia mentir, porque cada vez que ele mentisse, o nariz dele cresceria. Você lembra dessa história? Então agora vamos pensar sobre o tema da aula de hoje. O tema da nossa aula tem a ver com um desses dois contos infantis. Eu vou te mostrar qual é o título do conto que nós vamos ler. O título do conto que nós vamos ler é A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Nós vamos ler um conto de um escritor muito importante brasileiro que se chama Carlos Drummond de Andrade. Mas depois eu te conto mais sobre ele. Agora eu quero que você pense comigo. A incapacidade de ser verdadeiro tem o mesmo tema, está relacionada com a história da Rapunzel ou com a história do Pinóquio? O que você acha? Quem não consegue ser verdadeiro, na verdade está sendo o quê? Pensa comigo. Está sendo falso, está falando uma mentira, certo? Então a história, o tema da nossa aula de hoje está relacionado com a história do Pinóquio, porque também trata de mentira, mas não é o Pinóquio, é só o tema. Nós vamos trabalhar com a incapacidade de ser verdadeiro, que é o conto de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá? Acompanhe comigo a leitura. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Sinhá e Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada por fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Eu quero chamar a sua atenção para quando Paulo fala que encontrou no pátio da escola dragões da independência. Eu anotei no vocabulário para você saber que dragões da independência eram os soldados que acompanhavam Dom Pedro I no momento da independência. Bom, agora eu quero contar para vocês, mostrar para vocês um pouquinho do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, quando criança, tinha fama de distraído, mas é que estava observando a realidade para transformá-la em palavras. Nascido em Itabira, Minas Gerais, em 1902, foi farmacêutico, funcionário público e jornalista, sem nunca deixar a literatura de lado. Escreveu contos, crônicas e poesia. É considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Carlos Drummond escreveu poesia, contos, romances e é um dos mais importantes escritores brasileiros. Ele tem também muitas obras infantis. Eu trouxe algumas para mostrar para vocês. Observa. Agora vamos pensar, junto comigo, no texto. Vamos voltar lá no Paulo, que era um menino que tinha fama de mentiroso. Quando ele foi levado ao médico, o parecer do médico foi o seguinte: não há nada a fazer, dona Coló.
Este menino é mesmo um caso de poesia. Pera lá, um caso de poesia? O que é que o médico quis dizer com isso? Para algumas pessoas, o Paulo era mentiroso, mas o médico parece não concordar com essas pessoas. O que quer dizer um caso de poesia? Bom, para nós conversarmos sobre isso, é preciso saber o que é a poesia. Aonde está a poesia? Então eu quero que você acompanhe comigo o conceito de poesia. O que é poesia? Aonde ela está? Acompanhe a leitura comigo. No sentido figurado, poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. A poesia reside no campo das emoções e pode manifestar-se por meio de palavras, cores, imagens e sons, principalmente quando esses elementos estiverem carregados de sentimentalidade. Então, a poesia é uma forma de ver o mundo, é uma forma de ver as coisas e de pensar sobre tudo que existe. A poesia não está só lá no poema, na quadrinha que eu leio na sala de aula, no livro de vez em quando. O poema é uma das formas de poesia. A poesia, ela se apresenta de diferentes formas. Olha só o que eu vou mostrar para você agora. A poesia pode estar numa bela pintura. Por exemplo, essa que se chama Noite Estrelada, de um artista muito famoso chamado Van Gogh. Olha essa imagem um pouquinho. Veja, tenta perceber se ela te desperta algum tipo de sentimentos quando você olha para ela. Eu vou dar um segundinho para você analisar com calma. Observou? Percebeu as cores? Percebeu os traços? Pensa se te trouxe algum tipo de sentimento diferente, nem que seja de estranheza. A poesia também pode estar nas cantigas de roda. Eu aposto que essa você conhece. Fui no Tororó, beber água e não achei. Você deve conhecer outras como Dona Chica, Ciranda Cirandinha. Aí também tem poesia. Onde mais? Na literatura. Aí nós chegamos nos poemas que você está mais habituado a ouvir, a perceber, a conhecer. Acompanhe comigo a leitura desse poema que se chama Tem Tudo a Ver. É um poema de um poeta brasileiro chamado Elias José. Acompanhe a leitura comigo. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão.
A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o vôo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Agora que nós já conversamos um pouquinho sobre o conceito de poesia, eu quero voltar no texto do conto que nós lemos, A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Agora, nós já conseguimos pensar um pouquinho o que foi que a fala do médico sugere. Quando o médico disse, Dona Coló, não tem jeito, esse menino é mesmo um caso de poesia, o que é que o médico quis dizer com isso? Eu vou dar um tempinho para você pensar e marcar no seu caderno a alternativa correta. Leia com atenção e nós já voltamos a conversar. Conseguiu pensar? Vamos refletir juntos? Olha só, será que quando o médico disse que esse menino era realmente um caso de poesia, ele estava dizendo que o menino agia dessa forma porque ele era muito castigado pelo excesso de castigo? Ou será que o médico quis dizer que o menino, o Paulo, brincava com coisas verdadeiras? Mas as histórias que ele inventava eram verdadeiras? Pensa comigo, me acompanha. Ou será que é porque o Paulo era um menino muito imaginativo e criativo? Pense comigo, o que nós conversamos sobre a poesia? Que trabalha com emoções, com criatividade, com sons, com imagens. Então, por que é que o Paulo inventava tantas histórias? Na opinião do médico, é porque ele era um menino imaginativo e criativo. Certo? Espero que você tenha acertado na sua casa. Vamos continuar? Mais uma questão sobre a história? Vamos lá. De acordo com o médico, o Paulo, ele era incapaz de ser verdadeiro. Veja, ele não falou que o menino era mentiroso, como as outras pessoas. Ele disse, Paulo é incapaz de ser verdadeiro. Paulo é um caso de poesia. Por quê? Pense comigo. Eu vou dar um tempo para você ler e refletir e nós já voltamos a conversar.
Chegou a uma conclusão? Então, de acordo com o médico, o Paulo era incapaz de ser verdadeiro por quê? Porque ele criava outra realidade, vivia no mundo de fantasias, de sonho, da imaginação. Será que é por isso? Essa resposta combina com um menino que gosta de poesia? Combina com o conceito de poesia que nós lemos? Pense comigo. Ou será que Paulo era um menino incapaz de ser verdadeiro porque gostava de irritar as pessoas com situações que não existiam? Será que ele fazia tudo isso para irritar, para deixar a mãe braba? Para ele ficar de castigo? Será que ele gostava de ficar de castigo? Eu acho que não, não é? Paulo era um menino que criava outra realidade. Ele gostava de poesia, ele via a vida de forma poética. Então, ele vivia num mundo de fantasias, de sonho, de imaginação, certo? Vamos em frente? Mais uma questão sobre o texto? Vamos lá! No texto, tem um fato apresentado que nos mostra que o Paulo tem uma imaginação fértil, que ele não está mentindo porque ele gosta de irritar as pessoas, não, que ele gosta de imaginar situações, de inventar histórias, e ele não faz isso só porque ele é mentiroso. O que você acha que aparece no texto que prova isso pra gente? Que ele não é um simples mentiroso, que ele tem uma forma diferente de ver a vida. Pensa um pouquinho e nós já vamos conferir. Conseguiu pensar? Conseguiu chegar a uma conclusão? Vamos pensar juntos? Vamos lá. Paulo, ele inventa histórias, cria, usa a imaginação, né? E o que é que tem no texto que mostra para nós que ele tem uma imaginação fértil? Que ele não faz isso porque ele é mentiroso. O que é que tem lá no texto? Será que é a fama de mentiroso que ele tem?
Será que ele faz as coisas que ele faz para ter cada vez mais fama de mentiroso? Será que alguém gosta de ter fama de mentiroso? Você gostaria? Acho que não, né? O que pode ser então? Vejam, mesmo ele sendo castigado, ele ficou 1 dia, 15 dias sem poder jogar futebol. E mesmo assim, ele continuou criando as histórias dele. Então, o que nos faz pensar? Que apesar de ser castigado, Paulo continua relatando situações fantasiosas. Isso é mais forte do que ele. Não é porque ele quer enganar ninguém, é porque ele gosta de viver dessa maneira, de ver a vida dessa maneira. Certo? Vamos em frente, um passinho à frente. Vamos pensar agora sobre o julgamento das pessoas em relação ao comportamento do Paulo. Lá no texto, nós temos 2 informações importantes. Que o Paulo tinha fama de mentiroso e que o médico, depois da consulta, disse: "Não, dona Coló, esse menino é um caso de poesia." Então, vamos pensar, tá? Sobre esses 2 julgamentos do menino. Eu tenho aqui para você pensar e resolver no seu caderno. Desses personagens do texto, o médico e a mãe Dona Coló, qual desses 2 personagens achava que o problema do menino era ser mentiroso? E qual desses 2 personagens justificou de forma poética as atitudes do menino? Quem? Dona Coló e o médico. Qual corresponde a cada julgamento aqui? Eu vou dar um tempo para você registrar no seu caderno as frases corretas, certo? Eu quero que você escreva no seu caderno, na frente da frase, qual é o personagem. Quem achava que o problema do menino era ser mentiroso? Se você achar que é o médico, você escreve o médico. Se você achar que é a mãe, você escreve a mãe. Então, você vai escrever no seu caderno as 2 frases, colocando o sujeito correto em cada uma delas. Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta a conferir.
Foi suficiente o tempo para você copiar? Se não foi, não se preocupe. O importante é você acompanhar e pensar comigo. Vamos lá? Vamos ver então. Desses dois personagens do nosso conto, qual deles achava que o problema do menino era ser mentiroso? A mãe Dona Coló ou o médico? Vamos ver? A mãe Dona Coló. Ela pensava como as outras pessoas, ela começou a se preocupar. E então o que ela fez? Ela levou o menino ao médico. Vamos ver qual é o problema desse menino, certo? E o médico? O médico concordou com a mãe? Não. O médico justificou de forma poética as atitudes do menino. Atitudes? Quais eram as atitudes do menino? O que ele fazia? As histórias que ele inventava. O médico também pensou nesse menino de forma poética. Você me acompanha? Você compreende? Ele não achou que o menino só mentia. Ele pensou, pode ser que esse menino veja a vida de uma forma diferente, de forma poética. Então o médico também pensou de forma poética. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos lá. Agora nós vamos conversar sobre o título do texto. Vamos pensar no autor. Quando o Carlos Drummond de Andrade criou esse título para o texto, vejam, a incapacidade de ser verdadeiro. Ele não disse o grande mentiroso, ele não usou um outro título. Ele não disse que Paulo era mentiroso, ele disse que ele era incapaz de ser verdadeiro, certo? Será que ao dar esse título para o conto, o autor desse conto, ele estava concordando com o pensamento do médico ou da mãe Dona Coló? Eu vou dar só uns segundinhos para você pensar. Já vamos voltar para conferir. E aí, a qual conclusão você chegou? Vamos ver se você chegou na mesma conclusão que eu? Vamos conferir? O autor do texto concordou com o médico. Porque se ele não tivesse concordado, ele poderia dar o título de O Grande Mentiroso, O Menino Mentiroso. Mas ele não usou essa palavra mentira no texto. Ele usou a palavra incapacidade. Você sabe o que quer dizer incapacidade? Você sabe o que é uma pessoa incapaz? Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos? Vamos ver como é que esse verbete está escrito no dicionário. Eu separei aqui uma página do dicionário online para que nós possamos conhecer o significado da palavra incapacidade. Acompanhe a leitura comigo. É um substantivo feminino que significa falta de capacidade, falta de aptidão, de habilidade, incompetência, inaptidão. Há também outros significados, mas esses da área do direito, a área que não nos importa nesse momento, certo? Agora eu quero que você pense comigo. Ser incapaz significa não ser capaz de realizar algo, certo? No título do texto, a incapacidade de dizer a verdade. Se Paulo era incapaz de dizer a verdade, significa que ele não sabia dizer a verdade, certo? Acompanhe comigo essa frase. Vamos ler um exemplo aqui de uso da palavra incapaz para que você compreenda melhor o significado. Algumas pessoas são capazes de mentir com facilidade. Por exemplo, o Paulo, ele é capaz de mentir com facilidade. Já outras pessoas são incapazes, não conseguem mentir. Você percebe a diferença de sentido entre as duas palavras? Você percebe que o sentido é contrário, que uma palavra é o antônimo da outra? Veja, se eu digo que eu sou capaz, eu
consigo fazer. Se eu digo que eu sou incapaz, eu não consigo fazer, eu não consigo realizar. Observe as duas palavras. O que é que você percebe nas duas palavras de diferente? Aí, vou mostrar para você o uso do prefixo in. Em algumas palavras, quando eu coloco o in na frente da palavra, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo não. Eu estou dando essa palavra, estou conferindo a essa palavra um sentido de negação. Então, como é que eu poderia dizer que uma pessoa não é capaz usando outra palavra? Ela não consegue, mas aí não é o antônimo, é outra palavra, né? Então vejam, quando eu coloco o in, eu estou negando. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou disponível ou eu estou indisponível. São outras palavras, né? Que para eu conseguir fazer o contrário, eu preciso colocar o prefixo in na frente. Vai dar o sentido de negação para a palavra, certo? Agora, eu vou te lançar um desafio. Descubra em quais das palavras do quadro o prefixo in tem sentido de negação. Vejam, nós temos intruso, imperfeito, infeliz, ingrato, incendiar e ingerir. Mas não é em todas essas palavras que o uso do in está servindo para conferir a palavra um sentido de negação, certo? Eu vou dar um tempo para você registrar no seu caderno e escrever quais dessas palavras o in é usado com sentido de negação, certo? Tempo para você pensar e registrar no seu caderno.
Voltamos. Foi suficiente para você pensar? Vamos conferir? Vamos lá. Nós temos a palavra ingrato, nós temos a palavra imperfeito e nós temos a palavra infeliz. Acompanhe comigo. Ingrato, se você tirar o in, você vai ter a palavra grato. Eu sou grato, eu sou grata. Quando você coloca o in, você vai dar um sentido oposto. Ingrato, não tem gratidão, certo? A mesma questão na palavra imperfeito. Se você tampar o in, você vai ter perfeito. Algo está perfeito. E quando você coloca o in, algo está imperfeito, quer dizer, não está perfeito. Percebe que é o contrário? E nós temos o infeliz. Faça o exercício comigo. Tampe o prefixo in, você vai ter feliz. Eu estou feliz. Mas se eu não estou feliz, se o sentido que eu quero é o contrário, eu vou dizer, eu estou não feliz? Não, você usa o in. Eu estou infeliz, certo? Quero chamar sua atenção para um detalhe. Observe que o prefixo in aqui é com N, no infeliz é com N, mas na palavra imperfeito, nós temos o prefixo in escrito com M. Por que a diferença? É outro prefixo? É outro sentido? Não! Lembra daquela regrinha que a sua professora, de muito tempo te ensinava? Antes de P e B, só M pode escrever. Certo? E nós ficamos por aqui hoje, mas eu conto com você, eu conto com a sua companhia na próxima aula. Cuide-se, até a próxima e eu vou te esperar.